aí, Fera SSA! Eu sou Rosângela Martins, de Biologia. Nesse bloco, nós vamos continuar a origem da vida. Estávamos falando sobre a biogênese. Já falamos sobre Hedy e Lázaro Spallanzani. E agora nós vamos falar sobre Louis Pasteur. Vamos dar uma olhadinha? Bem, no trabalho passado, eu mostrei para vocês, olha, esse conflito, tá? John Needham e Lázaro Spallanzani. Eu vou continuar utilizando as infusões. Só que quem vai fazer essas infusões, olha quem é. É o Pasteur. Pasteur, defensor da biogênese, ele vai derrubar. Deixa eu colocar ele aqui. Pasteur. Louis Pasteur. Ele vai usar o início de tudo, que seria aquela parte do caldo, tá? Ele é cuidadoso, o Pasteur. Ele vai usar o caldo. Ele vai, acredite, fazer uma fervura de 30 minutos, como havia registrado no experimento de John Needham. Ele não vai cometer o mesmo erro de Spallanzani. 30 minutos. Coloca no recipiente, ele leva a uma modificação. Isso aqui vai ser o ponto-chave. A modificação do gargalo. Olha lá. Gargalo modificado. Ou seja, ele vai usar a vidraria, que esse número 2 é a vidraria modificada. Ele modificou a vidraria, tá? Mais adiante, a vidraria já modificada, ele leva a fervura. Quanto tempo? 30 minutos. A fervura. Após a fervura, ele diz, olha lá, passe um tempo, vou dizer, eu vou parar aqui, ó, para você ver. 30 minutos, passando aquele tempo de, sei lá, pode ser 20 dias? Pode. 20 dias, pode ser. Com 20 dias, ele vai olhar a microscopia. Microscopia. E será que ele vai encontrar alguma coisa? Nada foi encontrado. Acredite, nada foi encontrado. Aí ele diz e mostra, olha gente, fiz tudo isso, fiz a modificação, alterei a vidraria. Não mexi no tempo nem na substância. E nada foi encontrado. Tudo bem. Ele diz agora, veja só, rapidamente vai ocorrer o surgimento dos tais, abre aspas, germes. Eu só preciso quebrar. Ele quebra. Ele quebrou o gargalo. Quando ele quebrou o gargalo, com um tempozinho, ele vai aqui, ele quebrou, com um tempozinho analisado, lá o surgimento dos germes. Tudo bem? Então, olha só. Essa primeira análise aqui, de superior, nós vamos ter uma postura. E essa segunda parte aqui, nós teremos uma outra postura, tá? Dá uma olhadinha aqui, para eu situar vocês tudo o que está acontecendo. Louis Pasteur, ele foi mais cauteloso. Ele colocou o caldo e ferveu 30 minutos. Só que ele usou uma modificação que, para o experimento, seria exatamente o local que a gente vai entender que é um obstáculo, que vai evitar contaminações futuras. Aquele obstáculo vai sair vapor de água da fervura, vai deixar a parede dos vasos úmidas, daquele gargalozinho úmida. E possivelmente o que entrava ficaria preso ali. Por isso que naquele primeiro ponto que eu mostrei para vocês, ao olhar no microscópio, não tinha seres vivos. Porque não deu tempo eles chegarem até o caldo e contaminarem, entende?
Mas no segundo ponto que eu mostrei para vocês, após a quebra do gargalo, rapidamente foi identificada a presença de germes. Lógico, passado alguns diazinhos, estava lá os germes, tá? Então, o que nos leva a crer que seria a justificativa de Pasteur para todos aqueles pesquisadores da abiogênese? Ele chega lá e diz, olha, é o seguinte, eu apenas criei um obstáculo, evitei que a vida, vivo, a vida que já existia, que existe, que a gente não consegue ver, está além da nossa visão, ela entrou, eu botei o obstáculo, ela não conseguiu entrar. Mas quando eu quebrei o obstáculo, ela entrou e contaminou o caldo. Queridos, Louis Pasteur, em 1860, ele derrubou a abiogênese. Então você vai dizer que Pasteur, ele derrubou um experimento clássico chamado de pescoço de cisne. Existia um outro experimento dele, tá? Um experimento nos Alpes, mas esse teve sucesso porque um frasco veio contaminado. Esse pescoço de cisne é o que entra para a história. Vamos dar uma olhadinha no slide? Então, ficamos assim. Colocou a substância, para vocês, que não deu tempo de analisar tudo, vou deixar isso escrito. Ele vai lá e modifica o gargalo. O caldo nutritivo é fervido, esterilizado, não esquece, 30 minutos. Nada, se ele for observar, nada estava sendo formado ali, tá? Mas ele diz que, olha, se eu quebrar o gargalo, o que é que vai acontecer? Vou deixar que os seres vivos, livres, os micro-organismos, entrem rapidamente e contaminem o caldo. Aqui eu passaria a ter um caldo, agora o termo é contaminado. Ou seja, não vieram de fora, ou aliás, não foi formado do caldo. Eles, na verdade, vieram de onde? De fora. Só que eu não conseguiria ali observar. Contaminou. Gente, olha só. Quando vocês forem analisar Pasteur, na hora das questões, por favor, tenham atenção. Por quê? Porque ela vai dizer assim as questões. Pasteur derrubou a abiogênese. Verdadeiro. Pasteur, com seu experimento pescoço de cisne, conseguiu dizer como o primeiro ser vivo foi formado. Mentira. Não. Acredite, Pasteur não conseguiu dizer como o primeiro ser vivo foi formado. Não conseguiu. Mas ele conseguiu um feito incrível, que foi derrubar a abiogênese. Beleza? E aqui, nesse ponto, agora terminamos a biogênese. Nós vamos entrar agora uma outra teoria, que é aceita até hoje, é a recente, que é chamada de evolução gradual dos sistemas químicos, tá? Vocês vão observar, eu vou botar aqui no quadro, que essa teoria, ela tem um respaldo tão incrível, tá? Que é difícil até não aceitá-la. Mas óbvio que pode ocorrer uma teoria mais recente e ela seria derrubada, ok? Então, essa agora é a evolução gradual dos sistemas químicos. Para se ter ideia, gente, vou mostrar aqui quimicamente. Nós vamos ver carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. São elementos químicos simples. Ele vai dizer que elas vão se agregar. Se agregam, hidrogênio, que é o mais instável, olha, vai se agregar o carbono, 4 deles. Oxigênio, 2 hidrogênios se agrega ao gás, ao oxigênio, ao elemento oxigênio. Nitrogênio, 3
hidrogênio vão se agregar a ele e hidrogênio 2. Vejam que já começa a ter uma certa complexidade. Que ele vai dizer que isso aconteceu lentamente, gradativamente. Por que aceitamos até hoje? Porque estamos falando, gente, de um processo de modificações que está acontecendo e aconteceu gradativamente, lentamente. Lembra lá da abiogênese? Que ele falava que a modificação do bruto para o vivo, ela aconteceu rapidamente, espontaneamente. Foi o grande erro dos estudiosos, defensores da abiogênese. Os defensores da evolução gradual dos sistemas químicos, ele tem um fator muito positivo que é o tempo. Ele diz, olha, gradativamente, milhões de anos, a Terra foi formada 4,5, 4, enfim, milhões de anos para formar a crosta terrestre, a hidrosfera e a atmosfera. E depois que tudo isso se forma, a gente ainda coloca 2 bilhões de anos para formar o primeiro ser vivo mais simples, que é a bactéria. Tá? Super simples, anaeróbica, fermentadora e na água. Só que para eu chegar nesse ser vivo, eu vou ter que formar os elementos que irão compor a estrutura viva dele. E aí entra essa parte química. Eu vou te mostrar uma. Isso aqui virou isso aqui, que são substâncias consideradas simples. Simples no que diz respeito à complexidade dela, tá? Aqui eu tenho metano, a amônia, a água e o hidrogênio, que nós vamos ver que são os principais componentes da atmosfera primitiva, proposta pelo grande defensor. Quem propôs isso foi Alexander Ivanovich Oparin. Ele é que faz evolução gradual Oparin. Elementos químicos que vão se transformar e formar matéria orgânica. Matéria orgânica que vai formar a célula e, posteriormente, seres multicelulares. Oparin é que defende isso. E tá, a gente conversando aqui, olha só. Muitas coisas já aconteceram, já se transformaram, olha só. Eu vou usar uma complexidadezinha. Vou formar aqui, olha, carbono central, C dupla O, OH, ácido carboxílico, hidrogênio, um radical, uma incógnita, e NH2, porque aqui já é 3. Observe que eu estou usando os mesmos elementos, só que agora eu já tenho uma molécula complexa. Isso daqui, gente, é o aminoácido. Então, eu estou te dizendo que ele conseguiu mostrar este agregado de elementos químicos, aminoácidos. Esse agregado de elementos químicos formando uma estrutura primordial para formar o componente orgânico de todos os seres vivos. Olha só, eu tenho substâncias ou elementos inorgânicos, ou seja, não vivo, que deu origem futuramente a um ser vivo. Então não está tão distante da ideia da abiogênese. Só que o que é que eles erraram? É que quem defende isso teve que ter tempo para que isso acontecesse, tá? Então preste atenção nas questões que eles vão dizer. Bruto, que deu origem a estruturas vivas, mas passaram lentamente por várias transformações. Isso é a evolução gradual dos sistemas químicos. Do aminoácido formado, nós teremos posteriormente, de tudo isso, podemos ter a formação também de ácidos nucleicos. Eu posso ter ácidos nucleicos como
componentes formados desta forma, tá? Ácidos nucleicos. Muito importante os ácidos nucleicos sendo formados, principalmente o DNA, mas eu também terei glicídios, que são carboidratos. Aquele que você viu primeiro, eu formei o aminoácido. A união dos aminoácidos vai ser, no final do processo, 70 deles vai dar origem a uma proteína, tá? Então, eu também teria a proteína como componente também formado. Proteína foi o exemplo que eu dei anteriormente, tá? Ou seja, é possível? É. É aceitável até hoje? É. Vamos dar uma olhadinha como isso aconteceu no planeta? Olha só. Os defensores, primeiro, tem uma escala, tá? Primeiro foi um tal de Huxley. Aí não deu certo, ele pensou uma coisa, mas não conseguiu concluir. Apareceu esse senhor, Haldane. Também iniciou, mas não concluiu. Eis que Oparin. Esse é o cara, tá? Então, tanto faz, ele pode citar Huxley como o primeiro a pensar nessa possibilidade, citar Haldane como aquele que continuou, mas não concluiu, mas o Oparin e o Haldane, eles fizeram uma dupla incrível, e esse daqui levou a tal conclusão desse processo, da evolução gradativa, que é o tempo de sistemas químicos. Então, tem que ter sistemas químicos. Essa daqui, que ele chama de atmosfera primitiva. Veja, a atmosfera primitiva, ele vai colocar os componentes primordiais da estrutura orgânica. Primordialmente tem que ter carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Tudo isso formado virou isso aqui, gases. Eles acreditam, quem? O Oparin, Haldane e o Huxley, eles acreditam que com a presença de descargas elétricas, com os raios, né, e a própria energia do Sol, que vai emitir uma certa alteração de temperatura, tudo isso foi influenciando, porque essa atmosfera primitiva, ela estava no cosmos, que é altamente frio, tá? Tudo isso é frio aqui. Então ele diz que choque térmico do frio com o quente proporcionou a união, formando essas moléculas mais simples. Mas, mais adiante, a gente percebe que a Terra primitiva, mesmo com o surgimento do Sol, com o surgimento da crosta terrestre, também aparecia naquela tal atmosfera primitiva um ambiente bem inóspito, seguido de inúmeras tempestades. Eram tempestades violentas, tá? E essas tempestades, elas eram seguidas de descargas elétricas. Então, após a crosta terrestre ser formada pelo resfriamento do magma, após a atmosfera ser formada com esses gases daqui super simples, tá? Metano, amônia, hidrogênio e água na forma de vapor, apareceu, claro, a hidrosfera. A hidrosfera, aquela camada de água. Aí ele fala, olha, substâncias simples foram formadas na atmosfera. Que substâncias simples são essas? Ele diz que compostos orgânicos. Compostos orgânicos. Quem são esses compostos orgânicos? Vocês vão ver que é um tal de aminoácido. Aminoácido. Aquele que eu botei lá no quadro, no momento anterior. Ele diz que esses aminoácidos orgânicos, eles vão ser arrastados pela chuva.
e vão ficar lá nos mares. Nesses mares aqui, eu terei aminoácidos unidos. Aminoácidos mais aminoácidos, vários aminoácidos. No final vai ser formada a proteína, né, gente? Ó, aminoácidos, mais e mais, vai dar origem a proteínas. Essas proteínas, galera, mais água, eu vou chamar isso aqui, mais água, de proteínas é simples, tá? Proteinoides, vou deixar ele bem simples. Não vou dar ele proteína complexa não, proteinoide. Tudo isso mais água é chamado de coacervados. Não esqueça, coacervados não é ser vivo. É isso aqui, a proteína mais água. Não é ser vivo, galera. Vem para aqui agora. Coacervado foi formado. Resta agora ele se transformar no ser vivo. E eles dizem que com o tempo vários seres vão se transformando. É lógico que não apenas proteínas, mas vai ter também a presença dos ácidos nucleicos, não esqueçam. Se tem ácidos nucleicos, proteínas e outros componentes orgânicos, e por que não falarmos da formação do primeiro ser vivo? E ele tem que ter super simples, tá? O primeiro ser vivo terá que ser uma bactéria. Bactéria simples, não esquece, ela tem que ser, fermentadora. Se ela é fermentadora, ela não é autótrofa, ela é heterótrofa. Beleza? E digo mais, gente, tudo isso daí, olha, acredite, foi confirmado por esse cientista aqui, Stanley Miller. Ele fez isso aqui no laboratório, quer dizer, difícil, né, derrubar. Ele colocou a água em ebulição, os gases eram injetados, CH4, NH3, o hidrogênio, já tinha vapor de água que seguia. Quando ele chegou nesse recipiente aqui, altas descargas elétricas, dando aquela ideia de raios. E aí, o líquido já todo modificado passava por esse condensador. Isso aqui é um condensador. Ou seja, o que antes era vapor vai se condensar, vai voltar a ser líquido. Pois é. E vai se depositar aqui. Diz para mim o que foi que este senhor conseguiu obter no laboratório. Se você falou que ele obteve aminoácido, acertou. Ele obteve sim aminoácido, gente. E a partir daí ficou difícil, né? Olha, um outro ponto seria o surgimento após Stanley Miller. Vem esse cara aqui, Sidney Fox. Sidney Fox. Ele foi que descobriu a proteína. Ou seja, após Stanley Miller. Se Miller descobriu aminoácido, ele descobriu as proteínas. Vem aqui para mim. Evolução gradual dos sistemas químicos, tudo começa por Oparin. Mas Oparin chega até a formação dos coacervados, tá? A presença principalmente de aminoácidos. Quem confirma isso no laboratório? Stanley Miller, usando esse aparelho. E ele obteve sim o aminoácido. Mas eles acreditam que, com o passar do tempo, acaba-se as chuvas, já começa a ficar seco. Ou seja, eu tenho um aminoácido e outro. Como é que ele se junta? Só vai se juntar por metabolismo do tipo anabolismo, que é a saída da água. Então, tudo certo. Se aqueceu, desidratou. Aminoácido
se uniram. Vários aminoácidos unidos, formando uma proteína. Quem propôs isso foi Sidney Fox, tá? Então, cuidado com a sequência. Primeiro ponto é entender que, a partir daí, proteínas e ácidos nucleicos e outros compostos orgânicos já foi suficiente para formar o primeiro ser vivo. E o primeiro ser vivo, bactéria heterotrófica, anaeróbica, não tinha gás ou oxigênio no ambiente, e ela não produzia seu próprio alimento, mas ela produzia ATP. A energia dela foi através do processo de fermentação, tá? Não esquece que a bactéria é um ser simples, reino Monera, procarionte. O seu material genético é solto no citoplasma. Beleza, galera? Então aqui terminamos a origem da vida.